Ok? Então, como eu estava falando, a alienação ela é uma desapropriação, é um desapossamento, e na sociedade capitalista, então, ela tem a característica de ser, dentre todo o desenvolvimento do ser humano até hoje, ela é uma etapa histórica de maior grau de alienação. E ela traz uma contradição fundamental. Ao mesmo tempo que ela apresenta o maior grau de alienação, ela também apresenta o maior desenvolvimento no sentido das conquistas do gênero humano, também em relação às sociedades anteriores, no sentido do desenvolvimento das forças produtivas, da tecnologia, de todos o conhecimento, etc. Então, tem esta contradição. Tudo que é construído, desenvolvido, não é apropriado pela totalidade da humanidade, né? E a própria humanidade que a constrói. Então, nós passamos agora, com essa base de fundamentação, a trabalhar, então, a questão dos fundamentos da ética, né? Como que o que eu falei? Eu falei que a ética que o trabalho é a partir dele que são criadas possibilidades e alternativas, e, portanto, esta é a gênese da liberdade. Que não se escolhe sem ter alternativas, né? Então, o que é a ação ética? Primeiro, a ética é uma forma de praxis, né? Ela é uma forma de praxis. O que eu falei antes? Que a praxis tem como um modelo primário, a forma mais elementar, o trabalho. Mas a praxis, que é uma transformação da natureza e criação de um produto concreto, ela não se resume ao trabalho. O trabalho é fundamental, é primário, porque é a produção econômica responsável pela sobrevivência mais básica da sociedade. Mas a praxis e o trabalho não se reduzem ao econômico. Então, existem outras formas de praxis, que são aquelas onde a transformação não é da matéria. Porque na praxis econômica, o homem transforma a natureza ou a matéria para produzir um produto. Existem outras formas onde a transformação se dá entre os homens, dos homens entre si, né? Não é a matéria. E esta finalidade não é um produto concreto como a do trabalho, mas é tão concreto como é a objetivação de valores, é a objetivação de projetos que tenham valores, é a objetivação de ações políticas, ou seja, é a objetivação de motivações estéticas, ou seja, são aquelas práticas que não estão referidas à transformação da matéria. A ética é uma delas. É desse tipo de praxis que a gente está falando, né? Ou seja, ela se dá na relação dos homens entre si, na busca de transformação das ideias, dos valores e de criação, objetivação de um produto concreto
que ponha, que dê materialidade para esses valores. Né? Não é isso que a gente faz, ou pelo menos pretende fazer no exercício profissional? Não tô vendo muita firmeza aí. Hã? Não é isso que a gente faz? Tem um filme que está passando no cinema, está aqui inclusive aqui em São Paulo, está passando na Reserva Cultural, que é aqui perto. Não sei em outros lugares se ainda está passando, mas é possível encontrar em vídeo, que se chama 2 Dias, Uma Noite. E é a história de uma mulher que vai ficar desempregada porque, no seu trabalho, o patrão decidiu que vai dar um bônus para os demais colegas em troca da sua demissão. Né? Então, o filme ocorre nessa situação, aonde ela tem que, ela então vai conversar com cada um dos colegas para perguntar se por acaso eles poderiam recusar o bônus para ela não ser despedida. Então, todo o filme é uma questão ética. A questão que é posta para ela é uma questão ética. A questão que ela põe para os outros é uma questão ética. A resposta que os outros dão é uma questão. Todo o filme é para discussão ética. Tanto é que eu já passei na aula de ética. Né? E ali fica muito claro, vocês vão ver, fica muito claro que a ética não é uma abstração. Ela vai se dar numa situação concreta. Diante daquela situação que se põe para ela é forçada, né, a ter uma resposta. E essa resposta vai ser perguntar para os colegas se eles... Então, alguns vão dizer, claro. Outros vão dizer, eu não posso, porque eu vou fazer uma varanda no meu apartamento. Vou fazer uma reforma, quer dizer, a construção de uma varanda é mais importante do que o colega perder o emprego. Né? Então, vocês vão vendo os valores que as pessoas têm e que a sociedade tem. Né? Então, é muito concreta as ações éticas. Aí está uma ação ética, né? O filme todo. Então, é muito bom para a gente ter clareza de que todos os dias, a todo momento, nós estamos reproduzindo valores. Estamos fazendo escolhas. Né? Ela põe a possibilidade de escolha para todos os colegas. Né? Tá? E nós fazemos isso todos os dias, a todo momento. Quando a gente se omite, a gente também está fazendo uma escolha. Né? Bom, então a ética é uma forma de objetivação que exige aquelas capacidades que eu falei antes. Ela é uma ação que se dá entre os homens, então ela exige a sociabilidade. Se a minha ação não tiver nenhuma consequência para os outros, eu não estou no campo de uma ação ética, eu estou em outra, a análise é outra, né? Não é desse campo. Ela sempre será uma ação que vai ter alguma consequência para os outros. Portanto, não basta falar, eu tive intenção boa, não adianta. Né? Porque o resultado objetivo é que vai mexer com a vida das pessoas, vai trazer consequências. Né? A consciência, porque as escolhas, elas são conscientes, né? Ou seja, exige um dado nível de consciência, todas as pessoas, a não ser aquelas que estão impedidas de escolher por alguma incapacidade, mas todas as pessoas podem escolher entre o certo e o errado, pode escolher, tem alguma noção do que é isso. Né? A liberdade, ou seja, desde que
vocês não estejam sendo torturados, não estejam numa situação limite, aonde diga que vocês não tiveram escolha, mesmo assim vocês têm escolha, né? Porque vocês podem falar ou ficar quieto, não é isso? Bom, e a universalidade, porque a ação ética, ela não é uma coisa de cada um individual. A gente tem essa ideia, né? Eu tenho a minha ética, o outro tem a outra. Parece que a gente veio, achou não sei aonde. Isso não existe, né? Os valores que estão no nosso código, eles são uma referência histórica, eles não fomos nós que inventamos, né? Se a gente for perguntar aqui sobre os valores pessoais de cada um, provavelmente podemos encontrar as diferenças, mas essas diferenças vão se referir a algum grupo social, alguma cultura, alguma existência que está aí na sociedade. Não veio de Marte, não existe isso. Então, ela é sempre universalizante, né? Eu, então, entendo que a ética, vista historicamente, ela é uma forma de praxis e ela é também uma capacidade humana, porque é só o homem que tem essa capacidade de agir eticamente. Então, como capacidade humana, se eu estou falando numa perspectiva histórica, eu tenho que recorrer novamente à história e pensar, buscar entender como o homem desenvolveu essa capacidade. Eu já fui lá na história e busquei na origem do ser social como é que ele adquiriu essa capacidade. Adquiriu através do seu processo de desenvolvimento a partir do trabalho. Tá. Agora, como é que ele objetivou? Como é que ele materializou a ação ética? De que forma? Como é que isso foi chamado? Qual a especificidade disso? Então, indo na história, nós vamos ver que a primeira forma que nós conhecemos, que está nesse campo que nós chamamos de ética, e que mobiliza essa capacidade de pôr valor, de escolher entre valores, que é da ética, é aquela que nós chamamos de moral. É a primeira forma conhecida historicamente, que foi criada pelos homens, historicamente falando, nas sociedades primitivas já, e surge de uma necessidade social, sempre de uma necessidade social. As criações humanas vêm de necessidades, são atendimentos, respostas a necessidades dos homens, históricas, sociais. Então, a moral, ela é uma forma, né, de atendimento a necessidades que vieram daquelas comunidades primitivas, no sentido da necessidade de criar certas normas, certos deveres e certas normas que facilitassem, que normatizassem e facilitassem nesse sentido a convivência social, né? Por quê? Porque uma vida, mesmo que seja numa tribo, num grupo, numa gens, numa comunidade pequena, ela necessita de um acordo entre os homens, de um certo consenso. Se nós ficarmos aqui um mês trabalhando juntos, nós vamos ter que tirar algum consenso sobre as tarefas que nós vamos fazer. Nós vamos ter que estabelecer algumas normas. Quem vai fazer o quê, etc, etc. E, naturalmente, vai decorrer daí que, se alguém ficou de fazer uma coisa e não fez, os outros vão reclamar que aquele que não fez está trabalhando menos do que o outro. Tá certo?
É assim que nascem as normas, né? Então, e veja que é sempre a partir do trabalho, né? Então, a partir da divisão do trabalho entre tarefas para os homens e para as mulheres, e também entre a comunidade, começam a ter exigências de algumas normas, mas não, as normas morais, elas não são exatamente só aí. Elas vão também partir da exigência de que tenha alguém que vai ser responsável pelo julgamento, né? Pelo julgamento diante desse problema, por exemplo, que surgir. Para que se julgue quem está certo, quem está correto, o que é justo, o que não é justo, é preciso ter parâmetros, né? Então, eu tenho que saber quais são, o que está se julgando, se é bom ou ruim, né? Para que eu diga, não, aquele está errado. Ora, tudo isso vem das necessidades. Então, por exemplo, tem a necessidade do trabalho. Nessa comunidade não tem excedente, portanto, não tem problema de pensar como é que vai dividir a produção, porque tudo que é produzido é socializado para todos. Então, não tendo excedente, não sobra nada. É um grupo social, uma comunidade primitiva, que inclusive é chamada de comunista, porque tudo é dividido igualmente para todos. Vocês acham que nesse tipo de comunidade nasce a necessidade do individualismo? Nasce? Não nasce, porque essa necessidade ela não é real. Como é que o indivíduo vai ser individualista se ele não tem a possibilidade de ter nada só para ele? Tudo é dividido igualmente. Então, os valores que vão nascer desta convivência social vão ser predominantemente comunitários, de divisão igualitária, ou seja, de igualdade, né, entre todos. Isto o nascimento dos valores a partir da sociabilidade. Outra coisa que necessidades essa comunidade tem? Por exemplo, ela tem a necessidade de se proteger, que é real, são necessidades reais. Porque existem outras tribos, outras gentes que vão atacar, vão fazer guerra. E para se proteger, é preciso que as crianças sejam educadas desde pequenas a serem valentes. Porque se elas não forem valentes, como é que elas vão ser guerreiras? Então, a valentia passa a ser um valor fundamental. E a valentia é um valor que vai ser julgado moralmente, como bom ou mal, ou positivo ou negativo, né? Então, veja como é que nasce de uma necessidade concreta. Quem vai para a guerra? Quem vai defender? Né? Tem que ter coragem, né? Então, portanto, aquele que não quiser ir, ficar com medo, a comunidade vai dizer, aquele é covarde, ele não vai ser olhado com bons olhos, vão rir dele, né? Então, é um julgamento moral. Tá? Então, é assim que nascem os valores e a moral, a necessidade social de normatizar as ações para responder a necessidades no sentido daquilo que se julga, bom, mal, certo, errado, justo, injusto. Mas e as necessidades do eu? Nesse momento que nós estamos falando, o eu ele era totalmente subordinado à comunidade. Quase não existia individualismo. Tá? O indivíduo, não individualismo. Quase não existia o indivíduo. Isso vem já posteriormente.
Então, nesse tipo de comunidade, que é, vamos dizer, uma pré-moral que nasce aí, era também, vamos dizer, natural, né, que nascessem valores não individualistas, mas mais comunitários. Então, a noção, vamos dizer, de bem comum, né, era algo que, de fato, correspondia ao bem de todos, porque a mesma noção de bem de um era do outro. Isso quer dizer, era um momento histórico, uma comunidade, onde os valores eram homogêneos, mais homogêneos. Na sociedade de classes, os valores passam a ser heterogêneos. A sociedade como um todo não tem mais os mesmos valores. Tá? Bom, aonde é que a moral se desenvolve? Aonde é que nós aprendemos a agir moralmente como indivíduos? Na vida cotidiana. A vida cotidiana é o espaço de reprodução do indivíduo, de nós, da nossa dimensão mais singular, mais individual, né? Ela é necessária a nossa reprodução. Sem ela, a gente não se reproduz. Então, é a dimensão da reprodução das necessidades mais básicas, do cuidado com o nosso corpo, com a saúde, do trabalho, do estudo, da reprodução da vida, né? E é também aonde, desde criança, desde que a gente nasce, na família, nós vamos aprender a identificar os valores, né? Então, a educação moral apreendida na família vai ser o primeiro momento na vida cotidiana onde os indivíduos vão ter contato com aquilo que pode fazer, aquilo que não pode, o que é certo e errado. Pelo olhar da mãe, pela palavra, pelo gesto, por várias coisas, né? Então, o indivíduo, na sua dimensão singular, ele vai adquirir no seu desenvolvimento, depois, a partir da família, na escola, e aí tem a televisão também, né? Tem a televisão que entra dentro de casa. Um senso moral, um determinado senso moral que aí vai variar, dependendo da cultura, dependendo da família, dependendo do que está predominando ali, mas que é sempre social, né? Vai adquirir um senso moral. O que é o senso moral? Saber distinguir entre aquilo que ele está considerando, de acordo com a sua socialização, certo e errado, bom ou mal. Ele vai adquirir isso pelo hábito, porque a moral, ela é repetida, né, como um hábito que vai se reproduzindo na vida cotidiana, né? Ela é internalizada, tanto é que não existe uma punição legal para um ato moral incorreto. A punição, ela é da gente mesmo. Existe um juiz moral, um juiz dentro da gente que, aí por toda a tradição da nossa socialização cristã, vem com a culpa, etc, etc. Então, a moral tem muito essa conotação negativa na nossa sociedade por conta disso, né? Vai adquirindo uma noção de deveres e de juízo de valor, né? Passa a adquirir uma série de critérios de valor para julgar os próprios atos e os atos dos outros. Isso é o que se aprende como o nível mais básico da moral, que a gente usa
e desenvolve no nosso cotidiano enquanto indivíduo singular, né? A sociedade de classes, desde a sociedade antiga até a capitalista, quando ela se divide em classes, é quando já existiu a produção de excedente, já existiu com a produção de excedente o trabalho servil, portanto, os escravos, né? Do trabalho servil vai nascer a escravatura e, portanto, a dominação de uma classe por outra, né? E quem é a classe dominante na sociedade de classe? É a classe que detém o poder, não só o poder político, mas o poder material, o poder econômico, o poder da terra, o poder dos meios de produção, né? Então, assim como outras dimensões, também existe na dimensão da ideologia, que o conjunto de ideias, né, um conjunto de ideias sobre a realidade, sob o ponto de vista de uma classe, vai existir também uma moral dominante, tá? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando na continuidade da aula.